A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual é a diferença entre a psicologia e a pessoa de Jesus Cristo? Esse assunto é de extrema importância para os dias de hoje, porque está crescendo muito a utilização da psicologia nos meios evangélicos, nos meios protestantes, dentro das igrejas. E será que existe uma diferença tão grande assim entre aquilo que Jesus ensinou e aquilo que a psicologia estuda? Devemos entender que o objeto de estudo da psicologia é o comportamento humano, as sensações humanas, as relações sociais. Então, assim como a educação física, que é a minha área, tem o seu objeto de estudo, que é a cultura corporal do movimento, é o movimento em suas diferentes manifestações culturais. Também a área do direito tem o seu objeto de estudo, as normas, os princípios legais que regem a sociedade. Também a psicologia tem um objeto de estudo, que é o comportamento humano, as sensações humanas. E Jesus Cristo, se nós fôssemos hoje dar um objeto de estudo para Jesus, qual seria esse objeto? Seria a vida de Deus operando no ser humano. O reino de Deus é chegado e está dentro em vós. Então o reino de Deus veio habitar dentro de nós para determinar as nossas relações sociais, os nossos sentidos, as nossas sensações, o nosso comportamento, a nossa vida por inteira. Então Jesus veio trazer aquilo que é espiritual. A psicologia, ela se limita à mente, às sensações, também, é claro, a parte cognitiva, aquilo que fisicamente pode interferir, as relações sociais que podem interferir na saúde mental. Mas ela nunca vai entrar no âmbito espiritual. Jesus Cristo veio trazer a vida espiritual, porque a nossa mente depende da vida espiritual. A mente humana está totalmente ligada ao nosso espírito, porque em Hebreus, no capítulo 4, verso 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que uma espada de dois gumes, e ela é apta para dividir juntas e medulas, dividir espírito e alma, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Então a Bíblia, ela é espiritual, a palavra de Deus é vida. Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. E essa palavra entra na divisão de espírito e alma. Então a nossa mente, ela é diretamente influenciada pela nossa vida espiritual. E se nós temos uma nova vida em Cristo, a Bíblia diz que essa vida, ela agora tem que dominar a nossa mente. Eu ouvi certa vez uma pessoa dizer que Jesus cura, trata com o espírito, a psicologia trata com a mente. Isso está completamente equivocado, esse pensamento, porque Jesus veio para tratar o espírito, nos dá uma nova vida espiritual, e para curar a nossa mente, a nossa alma. Ele disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A palavra alma aqui usada por Jesus é psique. Encontrareis descanso para a vossa
psique. Por quê? Porque o Espírito de Deus, quando ele entra no nosso interior, ele transforma a nossa mente, ele traz paz, traz alegria para a nossa alma, para a nossa mente. Por isso também Paulo vai dizer aos Filipenses, no capítulo 4, versos 6 e 7, não fiquem ansiosos por coisa alguma, antes sejam apresentadas diante de Deus as vossas petições com ações de graças. E a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos, ou as vossas mentes, em Cristo Jesus. Então olha bem como a fé, a oração e o poder do Espírito Santo traz uma paz que é sobrenatural. Então Jesus veio trazer o sobrenatural que cura, que liberta a mente do ser humano. A psicologia também nunca vai contrariar uma lei terrena. Ela nunca vai eticamente contrariar aquilo que uma lei dos homens traz ou diga para a sociedade. Eu vou te dar um exemplo prático disso que eu estou te falando. A psicologia nunca poderá dizer que certas práticas, certos comportamentos estão contra a Bíblia e que é pecado e que isso gera tristeza, sofrimento, abatimento e que isso pode estar contribuindo para uma depressão, uma ansiedade. Como, por exemplo, a relação homoafetiva. A psicologia nunca poderá dizer para uma pessoa que essa relação homoafetiva está gerando um sofrimento, angústias, medos, tristezas e contribuindo para o estado depressivo dessa pessoa. Mas a Bíblia diz que o pecado gera tristeza, angústia. Davi disse que enquanto ele calou os seus pecados, o seu humor secou, a tristeza o dominou. Então, quando ele confessou o seu pecado, Deus o renovou, a sua alegria. Então, é importante nós entendermos que a carne gera morte. Paulo diz no capítulo 8 aos Romanos que se nós caminharmos segundo a carne, nós morreremos. Porque a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, se queremos ter vida e paz, precisamos pensar como o Espírito Santo pensa. Olha aí de novo o Espírito Santo interferindo em nossa psique. Mas se nós dermos lugar, deixar a carne nos dominar, nós morreremos. A psicologia nunca vai dizer isso para você. Também Paulo no capítulo 7 diz aos Romanos que havia uma lei na carne dele, a lei do pecado, que fazia guerra contra o entendimento dele, mas que o homem interior dele, o seu espírito, desejava a lei de Deus. Então ele estava em uma batalha, uma guerra entre a sua carne e o seu entendimento. Ele fala, porque essa lei na minha carne guerreia contra o meu entendimento. Pedro também diz isso, que as paixões da carne guerreiam contra a nossa mente, a nossa psique. Então a Bíblia traz respostas, soluções que a psicologia não traz. Então você pode dizer, mas pastor, você está dizendo que a psicologia não é importante, não é necessária? É muito importante e muito necessária. Por quê? O mundo hoje precisa de um alívio para que ele não sofra mais de distúrbios, de problemas de saúde mental. Mas a psicologia não pode atuar com a profundidade que a Bíblia e Jesus traz para nós, para a cura da mente. Então, por isso é importante a igreja entender isso. A psicologia nunca vai dizer que o aborto, como estão querendo aprovar a lei do aborto aqui no Brasil, a psicologia nunca vai dizer que abortar um bebê é um pecado que pode trazer sofrimento, angústias terríveis para a mente e a alma de um ser humano. Porque a psicologia não pode ir contra a lei. Isso é antiético.
ela não pode ir contra uma lei estabelecida pelo nosso legislativo. Então, certos comportamentos que foram desenvolvidos na cultura da sociedade, a psicologia nunca vai dizer que essas práticas vão trazer sofrimento e doença para a mente humana. Enquanto a Bíblia deixa muito claro para nós que a carne gera a morte. Então, a igreja do Senhor precisa compreender que Jesus Cristo veio para curar a mente, libertar, quando nós nos enchemos de fé, do poder do Espírito Santo e da sabedoria divina. Salomão, no capítulo 3 de Provérbios, diz que a sabedoria traz paz para nós, traz alegria, prosperidade, saúde em nosso corpo. Ele diz, tanto no capítulo 4, no capítulo 3, vida longa, a sabedoria traz. A Bíblia diz, ele continua dizendo no capítulo 3, verso 17, que os caminhos da sabedoria são caminhos de delícias, e todas as suas veredas são paz. Aí eu pergunto para você, a igreja tem entendido e buscado essa paz que a sabedoria divina traz para ela? Ou será que a igreja precisa ir na psicologia para entender aquilo que vai trazer paz e saúde mental para o ser humano? Absolutamente que não, não vai. A realização plena do ser humano está em Cristo, está na palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz: quem compreendeu ou conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, todavia, temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo hoje, se você está nele. Em Efésios 4:23 diz que devemos ser renovados no espírito da nossa mente. Olha como que a mente deve ser dominada pelo nosso espírito, porque o nosso espírito é que renova a nossa mente. Por isso é dessa forma que a igreja vai alcançar a plena realização mental, através da vida espiritual que Jesus nos deu, da sabedoria dele. Quem não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, diz Tiago. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida não pense que receberá alguma coisa do Senhor. Salomão também diz no capítulo 2 de Provérbios que devemos buscar a sabedoria de Deus como prata, como tesouro escondido, gritar por entendimento, e assim nós conheceremos o temor do Senhor, a sabedoria do Senhor. Então ela está disponível para nós, essa sabedoria. Eu ouvi certa vez, há pouco tempo na verdade, um pastor muito conhecido aqui no Brasil dizer que ele teve depressão e que ele foi curado da depressão quando um psicólogo disse para ele que ele estava sofrendo porque ele se importava demais com aqueles que deixavam a sua igreja. Ele então nutria uma tristeza, um sofrimento por conta daquelas pessoas que deixavam a sua igreja. E que ele deveria ver isso com mais naturalidade, ele deveria não sofrer com a saída das pessoas da sua igreja. E ele disse que quando ele colocou isso em prática, ele foi curado da depressão dele. Aí eu pergunto para você, uma pessoa que tem a mente de Cristo, que tem a sabedoria de Deus, João diz assim no capítulo 2 da primeira carta, da primeira carta dele, no verso 20, que nós temos a unção do santo e sabemos tudo. Ele fala no verso 27 que essa unção que nós recebemos, que é a unção do santo, nos ensina a respeito de todas as coisas e nós não precisamos que ninguém nos ensine. No sentido de que a revelação de Deus, o Espírito de Deus nos dá entendimento sobre tudo. Paulo fala que aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas porque tem a mente de Cristo. Aí eu pergunto para você, esse tipo de aconselhamento seria necessário para um pastor, talvez aí com quase 30 anos de ministério?
para que ele fosse curado da sua depressão? Analise com sinceridade o que eu estou falando para você. Então o nível, quando as pessoas estão no nível de conhecimento muito raso, claro que a psicologia vai ajudar e vai ser uma bênção. Então as pessoas devem procurar sim a psicologia quando elas não entenderam ainda aquilo que Jesus veio oferecer para elas. É o meu pensamento. Eu usei textos aqui suficientes para que você compreenda o que eu estou dizendo. Então eu penso dessa forma, que Deus, Jesus, se ele estivesse aqui hoje e uma pessoa fosse buscar aconselhamento em Cristo, qual seria a resposta do Senhor para essa pessoa? Procure um terapeuta? Jesus jamais diria isso. Ele diria para você hoje, procure os meus mestres, procure os meus pastores, que são cheios de conhecimento e sabedoria espiritual. Como Paulo disse aos Colossenses no capítulo 1, verso 9. Ele disse assim: eu oro para que vocês sejam cheios de toda sabedoria, conhecimento e inteligência espiritual, para que vocês sejam cheios da plenitude do conhecimento de Deus. Então vejamos, existe um conhecimento divino pleno que ele quer encher a sua igreja. E aí nós não vamos mais terceirizar o tratamento da mente para as nossas igrejas. Pastores que estão buscando hoje nas terapias cura, solução para os seus membros, vocês precisam hoje se alimentar da sabedoria divina, do poder de Deus, da fé, para que a igreja seja a cura do mundo. O mundo precisa vir à igreja para ser curado da sua mente, do seu espírito, no seu corpo, e não a igreja ir atrás da sabedoria humana para receber cura e alívio. Eu ouvi o psiquiatra Augusto Cury falar há pouco tempo numa entrevista que existem doenças mentais, pessoas que praticaram crimes, que a psiquiatria não acredita que essas pessoas possam ser curadas. E que se essas pessoas, muitos na psiquiatria, não todos, mas que se essas pessoas forem um dia curadas, elas têm uma grande chance de cometer suicídio quando elas chegarem, se elas chegarem a uma saúde mental perfeita. Então aí eu digo para você, e Jesus Cristo tem uma cura plena para a mente, o corpo de uma pessoa? O endemoniado de Gadara, a Bíblia diz que as pessoas não passavam ali onde aquele homem estava, porque ele despedaçava as correntes, ele quebrava as correntes. Mas quando ele teve o encontro com Jesus, por volta de talvez 6.000 demônios saíram dele, porque era uma legião. Uma legião romana era em torno de 6.000 soldados. A Bíblia fala que aqueles demônios entraram nos porcos, em 2.000 porcos, e eles foram mortos, se lançaram no precipício. E aquele homem ficou completamente curado. Ele queria seguir a Jesus, e Jesus disse: não, fique na sua terra e anuncie aquilo que Deus fez por você. Hoje, Jesus Cristo, o poder de Deus, quer curar pessoas em níveis que a psicologia nem sequer pode se aproximar desse tipo de cura e libertação, mas que Jesus tem para as almas, para as pessoas. Eu volto a dizer aqui, eu não estou dizendo que a psicologia não seja importante hoje no mundo, claro que é. O que eu estou dizendo para você é que a palavra de Deus vai muito além. Jesus, o Espírito Santo e a fé vão muito além daquilo que a psicologia possa pensar em alcançar. Porque a sabedoria de Deus não é como a sabedoria dos homens. Por isso Paulo fala muitas vezes que ele não buscava a sabedoria dos homens, ele não pregava na sabedoria dos homens, mas ele pregava na sabedoria de Deus. Então a igreja vai na contramão do mundo, seja no pecado, seja na política, seja na ciência. A palavra de Deus vai nos seus conceitos espirituais, enquanto
o mundo vai no seu conceito intelectual da razão. Porque a psicologia depende de um método científico. Ela depende de uma análise de fatos, de repetições, de observações para chegar a uma conclusão. Enquanto a Bíblia vai pela fé. Ela não vai pela observação dos sentidos humanos. A Bíblia vai pela fé naquilo que não se pode ver, naquilo que está escrito na palavra de Deus. Isso é fé, é crer na palavra de Deus. Então, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. E assim você vai conseguir crer que Jesus tem a cura para você, as respostas, as certezas que você precisa ter. Ele quer construir no seu interior uma estrutura que a própria vida de Cristo traz para você. Porque Paulo diz, não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim. Seja cheio do Espírito Santo, creia na palavra de Deus, busque a sabedoria divina e você terá a cura que Jesus prometeu para a sua vida. Então, eu também não estou dizendo, eu não disse aqui que a medicação, a psiquiatria, o meu assunto aqui é psicologia. Inclusive, a minha irmã toma muitos medicamentos que o psiquiatra dela prescreve para ela e que eu ajudo a minha mãe a administrar esses medicamentos. Mas eu também creio que se nós buscarmos o Senhor e crermos, Ele está pronto para curar também as doenças que a psiquiatria consegue diagnosticar. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.